Olá, pessoal, boa tarde. Então, estamos voltando aqui para mais um episódio do Conexão Agrofuturo, aqui no Espaço Impulso, direto do Show Rural 2025. E hoje eu sou a Gêmina Roden, analista de negócios do Itaipu Parktech. E hoje eu estou aqui com o professor doutor Mário Pens, que ele é diretor global de contas estratégicas da Cargill. E é com grande honra que eu estou aqui com o senhor nessa mesa hoje, nesse podcast, tá? Fiquei muito emocionada de ver a sua palestra. Bom. E a gente vai compartilhar um pouco aqui. E o tema que a gente vai falar é os desafios da inovação no agro. Tudo bem, professor? Muito bem, obrigado. Tudo bem contigo? Tudo bem também. Uma feira super maravilhosa, super intensa, né? Novas tecnologias, novos conhecimentos. Estar no Show Rural é um show. Professor, então são vários anos de Cargill e, óbvio, lá atrás, e aí o senhor já vai dizer quantos anos o senhor tem de profissão dentro da Cargill, a inovação, cada vez que lançava algo, sempre foi uma inovação. Só que a inovação hoje, ela vem para suprir muitas demandas de produzir mais rápido, com mais qualidade, com uma entrega menor. E aí, como que é essa jornada? Conta pra gente aí esse seu momento, né, de lá até aqui. Bom, eu sou engenheiro agrônomo, me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul há 52 anos atrás. Sempre tive vontade de estudar, então fiz um mestrado, depois fiz um doutorado e pós-doutorado nos Estados Unidos, sempre na área de nutrição animal, um enfoque específico nessas formações em avicultura. E dentro da sua pergunta, inovação é uma coisa que vai acontecendo de uma maneira muitas vezes sutis, que você não percebe, porque inovação não precisa ser rocket science. Eu não preciso, como eu disse na própria apresentação, desenvolver um foguete que dá ré. Às vezes as necessidades têm outra dimensão. E a gente percebe no campo, e eu tenho acumulado fotografias de pequenas inovações que desenvolveu uma pessoa muito simples lá na propriedade e que desenvolveu essa inovação para resolver o seu problema. Mas que quando eu vejo aquilo ali, eu digo, meu Deus, eu na função que eu tenho de andar por diferentes partes desse mundo da avicultura, eu tenho quase que o dever de trazer para todos o que eu aprendi em algum momento específico. Nós, quando pensamos em inovação, a gente pensa desde antes da propriedade, dentro da propriedade e fora da propriedade. Mas quando se fala de inovação numa necessidade de curtíssimo prazo, todos nós sabemos que a população rural está diminuindo. O Brasil hoje tem em torno de 13% da sua população é rural e 87% urbana. O número absoluto de produtores rurais hoje é menor do que há 50 anos atrás. Então, essas pessoas que estão ficando no meio rural, essas pessoas têm que ter algumas... Primeiro, elas precisam ter algumas facilidades, que são menos. Segundo, elas são exigidas de terem maior produtividade. E, simultaneamente, elas têm que crescer em conhecimento para que possa absorver toda essa informação. Então, é muito importante, quando se pensa em inovação, não é obrigatoriamente ter algo que seja muito disruptivo. É primeiro pensar na relação de oferta e procura. Eu posso ter uma oferta super disruptiva, mas não há interesse, não há conhecimento. Às vezes a internet inibe o desenvolvimento de uma tecnologia, porque eu preciso da internet para fazer um determinado equipamento funcionar na propriedade. Então, nós temos o dever de todos os dias estarmos inovando, mas, por outro lado, nós também temos o dever de entender o momento correto da implementação de inovações específicas. Para mim, esse é um grande desafio. Porque às vezes o inovador ele fica tão emocionado com a inovação, e eu entendo, a gente participa disso no dia a dia na Cargill, não é? Mas daí a gente começa a pensar, como é que eu levo para o produtor isso para que para ele seja bom? Porque eu estou fazendo algo, não é para mim estar bem. Claro, evidentemente que também, não é? Mas eu preciso ter um cliente para essa tecnologia. E preparar o produtor rural hoje é uma necessidade, sempre foi, mas nesse momento é muito importante. O senhor tocou num ponto muito crucial, até foi até um momento aí de uma inovação particular minha, mas que por algum motivo eu acabei, né, tá estacionada.
que é justamente levar para dentro da porteira o que é inovação e como eles tirarem as ideias deles do papel. Porque realmente a dor está dentro da porteira e eles têm a solução. Aí muitas vezes a corporação ela coloca os desafios para o mercado e aí aquelas pessoas que desenvolvem tecnologia, mas que não conhecem do dia a dia da lida, elas acabam desenvolvendo para entregar para a corporação, mas na hora de validar tem uma dificuldade. Por quê? Porque não foi o produtor que fez, né? Então essa educação inovadora para o produtor, eu também tenho essa mesma percepção dos estudos que eu acabei fazendo. Então, inclusive, eu fiz uma pesquisa a nível de Sim. Brasil sobre isso, Interessante. do quanto que a gente precisa educar os nossos agricultores, produtores, de que sim, eles podem tirar as ideias do papel, podem transformar em tecnologia, pode escalar seus negócios e, óbvio, agregar, né, aí todo esse ecossistema da inovação como um todo, uma vez que ele validando ali já é um grande passo para a grande corporação, né? Então, assim, dentro da Cargill, né, nesse processo dessa educação, inovação, esse desafio para o produtor, hoje vocês têm uma linha específica dessa educação inovadora para eles, e quando se fala dessa inovação aberta para o mercado, como que se houve essa relação? O primeiro ponto, só reforçar o que tu disseste. As inovações que dão certo são aquelas que você entende o cliente. Exatamente. Claro que a gente tem que superar as suas expectativas, né? Porque se não fosse assim, nós não teríamos as máquinas fotográficas digitais. Nós continuaríamos com os rolinhos importantes naquela ocasião da Kodak. Então, você tem que perguntar para o produtor sim e tentar ser disruptivo e ser o que eu chamo com soluções inesperadas, ou seja, supera a expectativa gerada no primeiro momento. Mas as inovações que funcionam mais rapidamente são aquelas que têm o produtor como cúmplice. Porque ele conhece a dor, ele não conhece o remédio. Então, se ele tem esse entendimento de ele conseguir conversar, trocar ideia, por isso que numa visita de granja, eu particularmente sempre defendo, eu não visito os animais, eu visito o dono dos animais, porque eu não vou ficar lá o dia inteiro. Então eu tenho que entender naquele momento muito curto de tempo, entender o que o produtor tem para informar para mim que me interessa. Então eu preciso conversar com ele, porque ele é o que vai transformar na medida que entender o meu conhecimento. Então a Cargill sempre teve isso desde a sua origem, né? A Cargill tem quase 170 anos, né? E foi inovando em várias coisas, desde lá no início, como recolhia o milho na região norte dos Estados Unidos, e depois como começou a vender, e daí vieram as rações, e todo momento que se tem uma oportunidade de questionar o status quo, existe uma possibilidade de inovação. Se você sai de casa achando que está tudo resolvido, primeiro eu acho que fica um troço meio sem graça, né? Sem propósito, sem né? nenhum propósito. Mas isso é uma coisa importante. Sim. Quando você pensa, inclusive, nas empresas, as empresas que chegaram ao ápice e deste ápice continua fazendo mais do mesmo, elas certamente terão um fim mais curto. Não sei se é 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas tem histórias várias, né? Livros escritos sobre isso, né? Blockbuster foi um dos grandes acontecimentos do mundo. Onde está o Blockbuster? Porque num período de curto muito... Fax, que é uma inovação mais disruptiva do que o fax, que deve ter durado o quê? 4, 5, 6 anos. Não é? Então, eu acho que escutar o cliente e transformar o seu sentimento, aquilo que é a dor mesmo, faz com que as inovações funcionem bem. E nós temos um grupo mundial, e que hoje, nesse momento, para algumas áreas, a sede é no Brasil, que este grupo passa o tempo inteiro, primeiro falando com os seus clientes, que somos nós mesmos da Cargill. Porque nós temos história em todo o mundo que são divergentes ou convergentes. Como é que funciona no Vietnã? Não obrigatoriamente funciona no Brasil, claro, e vice-versa. Mas nós temos um compromisso de estar escutando o produtor para trazer ideias dentro desse conceito. Se ele é cúmplice, ele implementa mais rápido. Se ele tem menor trabalho, ele implementa mais rápido. Porque o produtor está num momento muito difícil.
O produtor rural não é mais rural. Ele vive no meio rural, mas muito próximo do meio urbano. Então ele consegue dizer, será que eu tenho que ter essa vida 7 dias por semana, intensíssima, louca quase, quando eu posso andar 15 quilômetros, estar na cidade com uma vida muito mais tranquila, com mais opções? Então nós, quando pensamos em tecnologia e inovação, esse tem que ser o nosso foco. Queremos redução de custo? Claro que queremos. Queremos maior eficiência? Claro que queremos. Mas não podemos desagregar essas componentes importantes daquele relacionado com o usuário do conhecimento. E se nós não treinarmos, que é o final da tua pergunta, se nós não treinarmos as pessoas para isso, não é? Existe uma expressão que se chama-se pérola aos porcos, né? Quer dizer, nós oferecemos algo valioso para quem não consegue entender o benefício daquilo, né? Então, é um desafio, é um dia a dia intenso. E vai da cultura, né? A cultura vai, da corporação, a cultura do agricultor, e aí tem que ir driblando tudo isso. Sabe que as empresas, a nossa está dentro desse grupo, as empresas que levam vantagem são empresas que são multiculturais. Então, como nós temos um grupo de pensadores dentro do nosso grupo francês, mas nós temos um chinês, nós também temos um japonês, nós também temos um americano, um brasileiro, essa multiplicidade de cultura faz com que a gente veja o mesmo objetivo de diferentes formas. Ótimo. Porque isso é que traz, vamos dizer assim, a diversidade de motivação e de conhecimento. Eu não consigo expressar uma oportunidade como um japonês expressaria no seu ambiente. Então, empresas como a nossa levam uma vantagem muito importante, inclusive para saber quando entregar um conhecimento que já é utilizado em outro lugar. Nós temos, por exemplo, um programa comentei na apresentação, um programa de formulação de rações, não é? Nós, no Brasil, ele é extremamente bem aceito, mas nós continuamos em algumas geografias tendo que fazer todo um processo de educação para que as pessoas percebam a vantagem daquele conhecimento. Então não adianta chegar lá e entregar, largar na mesa e ir embora. Você tem que... O processo, ele passa pelo usuário. Tem que ter sempre a percepção de valor, né? Valor, essa é a palavra, percepção de valor. E aí, falando de percepção de valor, nós estamos aqui no ambiente, que é o Show Rural, né? E no Espaço Impulso, que é um hub de inovação, junção da Copavel com o Itaipu Parktech. Então, essas duas corporações se uniram justamente para entender o que as startups têm, junto com as âncoras, né, que são empresas como a Cargill, identificar as dores que vocês têm e poder, de alguma maneira, fazer esse matchmaking entre startups e corporações. Para nós, enquanto hub de inovação, enquanto ambientes de inovação, ainda é um grande desafio, tá? Porque as corporações, elas têm as suas dores, muitas vezes nós temos a solução, mas essa conversa ainda a startup ela está muito acelerada, ela quer já falar com o dono. A corporação ela tem toda uma estratégia para implementar tudo isso. E aqui a gente tem um case muito importante, né, entre a Cargill, né, e uma startup, que foi a questão dos silos. Sim. E aí eu queria que o senhor falasse na sua percepção, né, enquanto corporação, sobre essas situações que acontecem, porque é muito importante para nós ter vocês como aliados, né, porque isso faz com que cada vez o nosso trabalho realmente ele seja, tenha um propósito. Então, aquele propósito de conectar, de fazer com que o empreendedor ele não pare pelo meio do caminho, para ir no produtor e falar assim, olha, valida a solução dele porque a gente está implementando ou vai implementar numa futura corporação. Então, como que é a sua percepção para esses ambientes de inovação e de negócios? Eu acho, eu vou ser um pouco mais enfático, eu tenho certeza que a decisão de vocês, associando duas corporações importantes, criar um Espaço Impulso, foi uma iniciativa muito disruptiva. Porque as startups, elas estão já desde muito tempo se juntando em grandes estruturas, não é? Que, aliás, é bom isso, porque um vai trocando experiência com o outro e vai juntando e fazendo as coisas eventualmente andar mais ligeiro. Claro. Mas ter uma iniciativa a partir de uma cooperativa que mantém uma estrutura, eu venho aqui frequentes vezes durante o ano e as pessoas estão aqui intensamente envolvidas, não é? Isso
é um fato não novo, mas um fato importante. O segundo aspecto, essa cooperativa, ela por si só, ela é disruptiva. O show rural é um exemplo. O show rural é uma emoção. Você entra nesse show rural, vê a grandeza disso, as avenidas estão lotadas, os hotéis estão lotados. Então não é somente região inteira, né? Entregar um produto novo. É trazer as pessoas todas para um mesmo fim, não é? Isso a Copavel tem feito de uma maneira super importante, e o Espaço Impulso, no meu modo de entender, foi quase que uma consequência natural. E aí vem a sua pergunta. Desde que se criou o Espaço Impulso, nós da Cargill entendíamos que devíamos fazer parte, porque nós temos uma relação muito próxima da cooperativa, de muitos anos, e muitas delas afetivas, não é? E essas relações, elas nos diziam que nós tínhamos que ser partícipes desde o início. E contando o caso que você trouxe, uma das dores de cabeça na produção animal, em qualquer espécie, e especialmente naquelas que têm atividade intensa de produção, é o consumo de ração. Porque o consumo de ração, eu tenho a ração na propriedade, mas ela, da forma que ela é distribuída, eu não sei onde é que ela está de fato. Eu posso ter 2 toneladas no silo, mas quanto eu tenho nos silos de distribuição nas linhas? Mais 20 quilos por silo, 30, 12, e quanto tem nas diferentes linhas dentro do aviário? Então eu não consigo dizer quanto de ração entrou naquela propriedade naquele dia. Se eu não tenho consumo de ração, eu fico perdido numa outra informação que nós também estamos desenvolvendo uma tecnologia para isso, e certamente nós vamos estar aqui junto com a Copavel, é a pesagem dos animais. Porque se eu tenho consumo de ração e tenho o peso do animal, eu tenho o indicador mais importante, que é a conversão alimentar. Muito bem, surge uma startup americana e nos oferece um medidor de silo, que na verdade é um medidor em tempo real de presença de alimento no silo. Claro que, para quem gosta de idear, isso foi uma visita muito bem-vinda, porque era uma dor que nós sentíamos. Agora eu sou cliente, então eu sei a dor que eu tenho. Como eu dizia o produtor, claro, nesse momento eu sou cliente, essa é uma dor que eu tenho. Então eu tenho a dor, eu não tenho remédio. E eles vieram com uma proposta para nós medirmos silo, e foi muito importante a Copavel, porque primeiro ficou muito claro que o que foi trazido naquela ocasião, ela funcionava no papel e em situações de pequena necessidade. Mas nós temos na Copavel, entre suínos e aves, mais de 1.000 silos. Sim. Nas propriedades. Então, não podia ser uma coisa que atendia meia dúzia de produtores. Primeira rodada, fruto da nossa relação com o Espaço Impulso, com todo esse grupo aqui, nós conseguimos avançar, mandando de volta para a startup o que nós entendíamos que era importante. Por exemplo, energia. Eu tenho que ter algo que se auto-energize, porque se eu necessito de energia, eu não posso estar trocando pilha, eu não posso estar trocando bateria, eu preciso coisas simples. Pó, por exemplo, pó. Um silo tem pó. Eu não posso pedir para o produtor subir 1 vez por dia, 2 vezes por dia, ou 1 vez por semana para limpar a lente que mede esses diferentes diferenças de volume dentro do silo. Eles tiveram que desenvolver um sistema autolimpante. E assim foram se criando oportunidades. Quando nós chegamos nisso, nós colocamos em prática na Copavel, com 60 medidores, 60 silos. Sim. E os resultados, apresentados inclusive numa reunião nossa aqui dentro, né, foram impressionantes. Legal. Impressionantes. De posse dessa informação, nós tínhamos que dar um feedback para a origem, o gerador do conhecimento. E agora em Atlanta, na semana passada, na Feira de Atlanta, a famosa feira avícola, né, de todos os anos, nós tivemos a oportunidade de ter uma reunião importante com a empresa fornecedora da tecnologia, e fechamos um acordo
de representatividade, de representação dessa tecnologia no Brasil. Então, eu quero deixar publicamente aqui um agradecimento ao Espaço Impulso. Olha, muito obrigada. E fazendo uma escala maior ao seu Divo Glória, que é o nosso querido presidente, e todo o nosso pessoal, no caso, na avicultura, né, Eduardo, Jurandir, etc., todos que se envolveram com isso, que nos deram uma oportunidade de trazer alguma coisa que não era esperado, e para nós, inclusive. Então, essa foi um bom exemplo, e a gente sempre diz, né, Gemini, é assim que funciona, né? Você passa anos para trazer uma boa tecnologia. Então, o Espaço Impulso, no meu ponto de vista, não foi feito para ser quase que uma torneira de informação e conhecimento. Porque quando se pensa em conhecimento, você não tem uma geração contínua e constante. Elas vão surgindo. E as pessoas têm que entender isso. Elas têm que entender que eu quero avançar, sim, mas tudo tem o seu timing, né? Então, quando eu venho aqui nas minhas visitas e que venho aqui para cumprimentá-los, né? O grau de concentração de vocês, o grau de atenção que vocês dão para aqueles que visitam, não é? O grau de atenção que vocês dão, porque nós temos um espaço dentro do Espaço Impulso. Toda vez que a gente vem aqui é bem recebido, tem um cafezinho, tem uma boa conversa, tem uma boa quebra, aquelas coisas de quebrar gelo, pensar fora da caixa. E esse ambiente é muito oportuno para isso, né? A gente fica bem agradecido, né, de escutar desse depoimento, Sim. Porque isso nos fortalece e mostra que a gente está no caminho certo, né? Hoje pela manhã a gente teve um painel, uma pena que ele não foi hoje à tarde, que aí a gente já tem um público muito mais direcionado, sim, que a gente teve 4 startups, todas elas com uma solução para aviário. E aí a gente fez um painel justamente delas trazendo aí, né, como surgiram, indo a campo, identificando a necessidade. A própria Copavel colocou um desafio dela e através desse desafio saíram soluções. Tem uma solução de pesagem que uma startup, a Stack, ela está no Itaipu Parktech já fazendo há muito tempo, então já está numa evolução bem madura já pro setor. E que aí a gente sabe que muitas dessas soluções da ave pode também ser utilizada no suíno, mas, né? Claro. Então, porque aí são granjas, só entender o comportamento dos dois. Com clientes diferentes. Isso mesmo. Professor, para a gente finalizar aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Para quem está nos escutando, para quem vai nos escutar aí, e que fique perene para todos nós, né? Do porquê cada vez mais a gente buscar conhecimento para inovar, apesar da gente já ter falado um monte aqui, mas para que essa palavra, essa mensagem final, né? Estamos no show rural. Então, a sua percepção sobre todo o show rural, de fechamento, e por que as pessoas não devem desistir de investir, né, na inovação. Seja a corporação em fomentar a inovação aberta, então, buscar pessoas realmente de fora, porque a gente sabe que vocês têm a inovação fechada de vocês, que é de extrema importância, mas realmente fomentar esse empreendedorismo e, né, a própria, dos dois lados, a corporação de incentivar o empreendedor de buscar novas ideias. Sim. Desde a minha vida acadêmica, né, sempre lidei com jovens, né? Eu fui envelhecendo, mas eles ficaram com a mesma idade, né? Cada ano, né? Então, eu passei 35 anos na escola sempre com pessoas com 20 anos, mais ou menos, né? E eu sempre tratei de passar uma mensagem, primeiro otimista, né? Nós estamos no país certo e no segmento certo. Não desmerecendo qualquer outro segmento, claro, mas a agroindústria brasileira, ela é absolutamente hoje reconhecida em todas as geografias, em todos os lugares do mundo, né? Passou essa fase de que a gente tem que provar que a gente é bom. Então, passar para o jovem um otimismo daquilo que ele fizer bem feito, vai ter uma resposta. Então, esse é o número 1. Quando eu fui para a iniciativa privada, eu encontrei daí aquilo que era emoção, a realidade, né? Que daí esse jovem que eu estava formando estava vindo trabalhar comigo, eventualmente. Então, ele tinha que agora pôr em prática tudo que é de conhecimento. Nós não conseguimos avançar. O grau de conquista de conhecimento, ele hoje é granular. Quando nós estávamos há 30 anos atrás, qualquer pequena boa ideia representava muito. Sim. Hoje, e ainda existe oportunidade desse tipo, mas hoje você tem que gastar mais tempo,
gastar mais conhecimento, mais do que isso, trabalhar com grupos interativos, às vezes com pessoas que nem entendem do que tu está discutindo, mas que possam ver de fora o que está acontecendo, não é? E não tem outro caminho. Quer dizer, eu me preocupo muito com a educação brasileira, porque nós estamos simplificando muito, não é? E isso Preocupante. haverão consequências, não é? Não existe almoço grátis. Exatamente. Porque o mundo diferente, ele será movido por pessoas diferentes. E neste momento não é mais o self-made man. Pode ter, pode, aquele sujeito que teve uma brilhante ideia e surgiu, até hoje acontece isso. Mas as grandes conquistas serão de conhecimento e de trabalho interativo. Ninguém vai resolver um problema sozinho. E isso faz nas grandes empresas mudar o tom da prosa. Você falava, vamos dizer, nas propriedade intelectual, né? Todas as empresas devem ter e têm, não é? Claro. Nós temos e outros têm. Mas num determinado momento, quando você começa a interagir entre empresas, porque cada um quer montar, não dá mais para montar o Lego sozinho, né? Eu preciso de ajuda. Essas interações, elas estão sendo muito mais propícias hoje do que era no passado. Então a minha mensagem a última é dizer o seguinte: primeiro, eu continuo otimista quando eu tinha 24 anos, não mudou em nada nesses últimos 60. O Brasil é, sim, a referência mundial e não tem por que não ser. Nós temos gente, nós temos água e nós temos solo. Isso é coisa que muitos países do mundo não têm. E os grandes países consumidores hoje, que representam quase 40% da população, que é a Índia e China, esses países não têm água, não têm solo e têm um problema. Muita gente. Eles precisarão de ajuda para manter os padrões urbanos de sobrevivência. Padrões rurais eles faziam do jeito deles. Sim. Mas eles estão vindo para a cidade. E eles terão sempre uma dependência de que alguém forneça alimento para eles. E o Brasil é e será a bola da vez. Então eu tenho que ser otimista, né? E numa feira como aqui, como Show Rural, você não ser otimista, daí eu não sei mais onde será, né? Porque cada passeio num corredor desses é um banho de maravilhas, não é? É um verdadeiro show de inovações. É um show de inovação rural. Rural. Beleza? Professor, muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Com certeza agregou demais e vai agregar muito para todos os empreendedores, principalmente aqueles que estão conosco, que desenvolvem soluções para esses setores. E é um verdadeiro incentivo para eles, que cada vez mais eles sejam otimistas. Claro. Muito obrigada. O pessimismo, ele pode levar ao mesmo resultado. Então é melhor chegar num resultado qualquer que seja com otimismo. Porque a chance de dar errado para o pessimista é sempre maior. Bem maior. Então é bom que a gente tenha isso na cabeça. Que erre rápido e corrija a rota. Mas aí que tá, não pode errar sempre. Mas também não pode errar nunca. Exatamente. Que aí é que são as lições e os aprendizados. Nós aprendemos andando com a carruagem. Muito bom. Beleza? Por aqui, chegamos ao final de mais um episódio do nosso Conexão Agrofuturo. E a gente espera vocês para um próximo episódio. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @Espaço Impulso. Até o próximo.